Glória a Deus. Gente, sobre o que a gente está falando esse mês, alguém consegue lembrar o pastor? Alguém consegue lembrar o irmão do lado aí? Fala sobre o que a gente está falando. Alicerce da nossa fé, certo? Hoje a gente vai falar sobre outros 3 alicerces, que no conjunto, no comunitário, vai fundamentar muito daquilo que a gente já está falando. A gente vai falar sobre disciplinas espirituais. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você está preparado? Fala para o outro lado agora, diz, certeza? Está pronto para receber a mensagem do Senhor? Está pronto para receber a mensagem do Evangelho? Pergunta para ele, você está pronto? Tem certeza? Certo, por quê? Porque esses alicerces vão consolidar o nosso coração e colocar o nosso coração no lugar certo, gente. Vai colocar o nosso coração no lugar certo, vai conduzir as nossas decisões para o lugar certo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá? Quem está pronto aí? Dá uma glória a Deus, gente. Foi mais ou menos glória a Deus. Não sei se eu vou compartilhar tudo que está no meu coração. Talvez eu entregue 30% só, porque você deu só 30% do seu glória a Deus. Vou dar uma nova chance para você entregar tudo. Eu entrego tudo também. Combinado? Vai lá. Quem está pronto? Dá um glória a Deus aí. Aí sim, hein? Sobre o que a gente vai falar? Oração, jejum e estudo bíblico. Perfeito? Então tá, você falou que está pronto, a gente vai avançar nisso. Quando a gente fala de jejum, de oração, de estudo bíblico, a gente vai perceber que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é ter disciplina para desenvolver isso. Porque muitas vezes a gente começa muitas coisas, mas no percurso a gente abandona. Quem já começou alguma coisa e parou aqui, levanta a mão. Só 30% da igreja, o resto todo mundo pode levar, Jesus. Leva a morar contigo, porque esses aí são perfeitos. Quem começou uma academia e já parou alguma vez? Quem começou a ler a Bíblia e já parou alguma vez? Quem se propôs a jejuar e já parou alguma vez? Quem se propôs, não, esse ano vai ser o ano que eu vou orar todos os dias e parou por algum motivo? Levanta a mão. Tá aí. É normal que a gente abandone coisas no percurso, mas o que vai potencializar esse resultado que a gente vai ter através das disciplinas espirituais, através dos alicerces consolidados, são as disciplinas espirituais sendo feitas no sentido de performance. Nós vamos falar sobre existem 2 maneiras de a gente falar sobre disciplina. Disciplina no sentido de correção, eu vou disciplinar você. Correção, orientação, exortação. E a Bíblia também trata na disciplina no sentido de performance, terminar o que começou, concluir a jornada. A gente vai deixar a parte A e vai pegar só a parte B, no sentido de performar, de se desenvolver, de crescer, de aplicar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ok, gente? Quem está comigo diz amém. Então vamos lá, olha só. Poucas ferramentas na nossa vida trarão resultado tão significativo quanto a rotina. Porque todas as vezes que a gente fala de disciplina, a gente precisa entender rotina. Por muitas vezes nós alteramos o significado da rotina. Alguns casais vêm e dizem assim, nós estamos precisando fazer alguma coisa para sair da rotina. Quem já viveu isso? Quem já falou isso alguma vez? Estou precisando sair da rotina, levanta a mão. A rotina, quando bem aplicada, ela tem o poder que poucas coisas na sua vida terão. O poder de trazer resultados tão significativos. Quer ver um exemplo? Já pensou o seu coração, que está batendo, batimentos cardíacos, ele fala assim, estou cansado, vou sair da rotina hoje. Aí ele está batendo assim, ele faz assim, o que aconteceu, gente, com esse coração? Fala para mim. Mas ele só queria sair da rotina. Ele só queria sair da rotina, gente. Então a rotina é boa ou é ruim? Fala para mim. É boa se aplicada da maneira correta. Em 2017, nós estávamos em um retiro lá em Chapecó.
Aí lá em Chapecó tem o costume de fazer balanço, sabe? Aqueles balanços que amaram uma corda lá na árvore lá em cima, desce uma corda e aqui amaram uma madeira. Aí a pessoa senta, pega a madeira, vem para trás assim e... Tchá! Quem já viu esse balanço aqui? Dá uma glória a Deus. E eu fui balançar a galera lá, e joga um, e depois outro, e depois outro. Depois de umas 4 ou 5 vezes, eu fui levantar alguém, e quando eu fiz esse movimento, alguma coisa dentro de mim rompeu. E eu escutei aquilo na minha mente, tchá, e na hora meu corpo travou. E eu já não conseguia mais respirar. Eu conseguia só dar pequenas respiradas, não conseguia mexer esse braço, pequenas respiradas. Graças a Deus tinha uma mulher que era a Érica, nossa comadre lá em Chapecó. Ela falou, o que está acontecendo? Aí eu tentando explicar para ela, não consigo respirar. Os meus olhos começaram a ficar vermelhos, eu comecei a ficar pálido, os meus lábios começaram a ficar roxos, nisso naquele desespero, leva para o hospital, não sei o quê. Quando eu cheguei no hospital, já estava desacordado. Depois de muito tempo no hospital, muitos exames, a gente descobriu o que aconteceu. O tendão que liga o diafragma, que fica embaixo do pulmão, eu vou dar uma pequena aula de medicina aqui. O diafragma, ele contrai para os pulmões se encherem. Então acontece isso aqui, ó. Aqui é o pulmão e aqui é o diafragma. Ele contrai. Conforme eu vou respirando, ele vai fazendo esse movimento. Ele decidiu sair da rotina, meu diafragma. E ele travou o meu pulmão. Ele já não expandia mais para que eu conseguisse encher o pulmão. E eu não conseguia respirar. Com falta de oxigênio, o meu corpo começou a sofrer várias consequências por causa de um fulano que decidiu pegar férias. Só um, tinha trocentos órgãos, 300, não sei quantos mil aqui, nervo, e vou sair da rotina hoje. Pum! Quase me levou de arrasto. Quase que eu fui de arrasto. Eu não conseguia respirar, então eu ficava pequenas respiradas para conseguir sobreviver até que conseguisse os médicos fazer alguma coisa que solucionaram o problema. Mas a rotina era uma rotina que estava me mantendo vivo. E quando um dos órgãos quis sair da rotina, isso causou um prejuízo muito grande para mim. Então a rotina, ela é boa se nós sabermos aplicar ela na nossa vida. Por exemplo, se eu tenho a rotina de todos os dias depois do almoço comer doce, eu tenho que comer doce, isso se gerou uma rotina. Ao longo do tempo, isso vai ser prejudicial demais para a nossa saúde, mas se tornou uma rotina. Agora, se eu tenho uma rotina de me alimentar bem, ao longo do tempo, isso vai ser benéfico, porque a rotina trouxe um resultado que eu sonhava para a minha vida, longevidade, eu quero chegar aos 100 anos. Então a rotina de hoje tem que construir esse histórico para amanhã. Quem está entendendo diz amém. Então todas as vezes que fala, eu tenho que sair da rotina, não fala isso. Você tem que mudar a sua rotina para que ela seja saudável e não sair da rotina. Você tem que construir um estilo de vida com uma rotina que vai te trazer aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Então a rotina é boa ou é ruim? Fala para mim. É boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa. Só que a gente precisa aplicá-la na nossa vida de maneira saudável também, porque senão a gente vai de arrasto. Já pensou o coração? Quem quer que o coração tire umas férias aí? Levanta a mão. Quem quer que o coração saia da rotina? Claro que não. Lucas fez um movimento assim, eu achei que ele queria que o coração dele... Ok, gente? Vamos lá então? Então, todas as vezes que eu falar de rotina, eu tenho que entender que poucas ferramentas vão trazer um resultado tão significativo para a minha vida quanto a rotina. E esse resultado pode ser bom ou ruim, depende da rotina que a gente adotar para a nossa vida. Quem está entendendo diz amém. Então, em 2014, na minha conversão, eu entendi que para mim ter resultados em Deus, estou falando de outras coisas, resultado em Deus, viver o extraordinário, que é o que queima no meu coração, que é uma palavra que arde em mim,
viver o extraordinário, eu precisava adaptar uma rotina que ia possibilitar que isso acontecesse na minha vida. Aí eu parei naquele tempo e comecei a pensar, o que é que homens de Deus fazem, que eu preciso fazer para ter resultados em Deus? E eu comecei a observar que pelo menos 3 pilares estavam envolvidos em qualquer pessoa que teve resultados significativos. E eles são oração, jejum e estudo bíblico. Eu poderia dizer outros vários aqui que eu considero extremamente importante, como adoração, como meditação na palavra, como gerar palavras proféticas sobre o meu futuro. Tudo isso eu considero de extremamente importante. Só que se eu falhar nessas 3, que vão se tornar um tripé aqui, eu não vou ter sustentabilidade para suportar aquilo que Deus quer colocar nas minhas mãos, porque um dos pés falhou. Então esse tripé que a gente vai falar hoje é o tripé que tem o poder de transformar as nossas vidas, impactar na nossa realidade e trazer resultados muito mais significativos do que a gente está tendo. Quem está entendendo diz amém. Então tá, vamos lá? Vamos falar? Olha só, tudo para dar certo a gente vai precisar acompanhar esse ciclo. Estímulo certo, intensidade certa, por tempo necessário, tudo. A gente falou de manhã sobre academia. Se eu estou malhando, se eu quero crescer peito, bíceps, perna, eu tenho que fazer o equipamento que vai trazer esse resultado. Porque se eu quiser ter bíceps, e agora eu estou sem para mostrar, dá um zoom aqui, Maurício, por favor. Mudou a câmera aí, Thalita? Dá um zoom aqui, dá um zoom. Para mim crescer bíceps, eu tenho que fazer o quê? Estímulo certo. Sim ou não, gente? O que é o estímulo? Malhar o bíceps. Se eu fizer perna, vai gerar alguma coisa diferente aqui? Claro que não. Então eu tenho que fazer o estímulo certo. Só que se eu fazer o estímulo certo, sem a intensidade certa, sem o peso certo, sem a anilha certa, vai dar resultado? Não! Porque eu posso estar fazendo a coisa certa sem a intensidade certa. E se eu faço sem a intensidade certa, não vai mudar nada na minha vida. Nada vai mudar. Então eu faço o estímulo certo, na intensidade certa, pego uma anilha pesada, 30 quilos, cada braço, faço 10 sessões de 15. Mentira, está repreendido. Faço o que eu consigo até o final. Agora, eu peguei o estímulo certo, eu peguei a intensidade certa, deu resultado, gente, sim ou não? Não. Porque se eu peguei o estímulo certo, rosca, peguei a anilha certa, e fazer uma vez, nada vai mudar. Eu vou precisar fazer o quê? Ter um tempo necessário. Dá tempo treinar na segunda, treinar na quarta e treinar na sexta. E aí eu faço de volta esse ciclo na próxima semana, do próximo mês, no próximo mês. Se você fizer isso durante anos, você chega no meu resultado. Que risada é essa, gente? Que risada é essa, gente? Quem discorda disso, levanta a mão, que tem que treinar. Oh, meu time tá feliz. Brincadeiras à parte, mas falando verdade, né? Eu acredito que tem que... É anos, tá? Para chegar nisso aqui, é anos, tá? Eu tenho que fazer o estímulo certo, na intensidade certa e por muito tempo para gerar um resultado significativo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, tudo que eu vou fazer em Deus, eu preciso ter esse entendimento. Não é porque eu aceitei Jesus essa semana e eu comecei a orar essa semana. Eu comecei a jejuar essa semana. Essa semana já estou escutando Deus falar comigo. Minha vida já mudou. De uma semana, minha vida já mudou. Comecei a escutar Deus falar comigo. Gente, não acontece assim. Porque tem o estímulo certo, intensidade certa, mas existe o tempo necessário para que isso aconteça. Sem o tempo necessário, os resultados não vão chegar assim.
passe de mágica, a fada da madrinha, fada do dente. Tchim! Não acontece, gente. Isso é ficção, isso é filme. Você sabia disso? Que é filme? Não é a vida real? A vida real, gente, é pegado, sim ou não? A vida real é, dale, para conseguir chegar naquilo que a gente sonha. Então eu tenho que entender que nas disciplinas espirituais, para mim ter resultado em Deus, eu também vou precisar fazer o quê? Estímulo certo, na intensidade certa, por tempo necessário. Ainda bem que você está assistindo a live, tá? Estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Então se eu quero escutar Deus falar comigo, qual é o caminho? Primeiro, eu tenho que orar. Eu tenho que ter comunhão com Deus. Agora, se eu orei um dia, eu já vou estar escutando Deus falar, gente? Não, por quê? Porque eu tenho que construir isso ao longo dos tempos com Deus. Quem está entendendo diz amém. Eu tenho que construir isso com Deus. Então, se eu quero viver uma vida espiritual extraordinária, eu preciso ao longo da minha vida dar os estímulos certos, na intensidade certa e por muito tempo. Aí quando eu ver, eu cheguei no resultado que eu sonhava, que eu gostaria de ter. Quem está entendendo diz amém. Então, se eu não estiver dando os estímulos certos, e nem na intensidade certa, o resultado que eu sonho em ter, que no nosso caso é ter uma vida extraordinária com Deus, uma vida abundante, uma vida cheia de resultados, uma vida extraordinária, que é além do ordinário, dificilmente vai chegar em nós, porque eu não estou fazendo o que é a minha parte, o que é a minha parcela, o que é o meu dever fazer. Quem está entendendo diz amém. Então, para mim chegar no resultado que eu sonho, eu preciso dessas três coisas. Entender qual é o caminho que eu preciso fazer para chegar lá, qual é a intensidade que eu preciso fazer para chegar lá e qual é o tempo que eu preciso fazer para chegar lá. Quem está entendendo diz amém. Então, se eu quero escutar Deus falar comigo, eu sei que eu preciso orar, não é, pastor Carlos? Eu sei que eu preciso ler a Bíblia. Agora eu preciso fazer isso não só uma vez na semana. Eu preciso fazer isso quando? Todos os dias, durante muito tempo, para trazer um resultado que eu sonho para a minha vida. Aí quando eu ver, eu vou estar caminhando e o extraordinário vai estar sendo uma realidade na minha vida. Quer ver um exemplo? Ontem eu fui passear. Gente, eu só queria ir jogar um dominó, andar de barco, pescar um pouquinho. Ontem isso. Só. Nós tivemos a brilhante ideia de pegar uma Bíblia lá. O que aconteceu? Virou em batismo. Terminamos ganhando almas para Jesus, batizando gente. Terminou em batismo. Mas por quê? Porque quando a gente se posiciona e cumpre com esses pilares, o extraordinário, o ordinário, na nossa mente, eu só queria ir pescar, andar de canoa, orar um pouco. Eu só queria fazer isso aí, mergulhar talvez, mas daí estava fria a água, eu cancelei essa ideia. Era só para ir lá jogar um dominó, conversar, comer uma pizza. E terminou como? Extraordinário. Porque o extraordinário, quando a gente está tomando os posicionamentos certos, faz parte da rotina, do estilo de vida de cada um de nós. Quem está entendendo diz amém. Então tá, vocês estão prontos? Olha só. Primeira disciplina, oração. Fala para a pessoa que está ao seu lado, está pronto? Fala bem alto, está pronto? Olha só, a oração é a base do meu relacionamento com Deus. Lê isso aqui para a pessoa que está ao seu lado, vai. É a base do meu relacionamento com Deus. A oração é a base do meu relacionamento com Deus. Se eu quiser construir um relacionamento com Deus verdadeiro, a base precisa estar consolidada. Olha só, primeiro benefício da oração, Lucas capítulo 6, versículo 12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Perceba que Jesus precisava tomar uma decisão. Qual a decisão? Pergunta-se, qual, pastor? Só responde se todo mundo perguntar.
ele precisava escolher as pessoas que iam dar sequência no ministério público que ele iniciou, que iam dar continuidade naquilo. E ele vai fazer o que para tomar essa decisão? Orar. Porque ele está, quando eu oro, gente, presta atenção, quando eu oro, eu estou consultando alguém que já viu o meu destino. Alguém que já me viu com 30, 40, 50, 60 e 70 anos. Alguém que sabe os caminhos que eu preciso trilhar para chegar até lá, para chegar na vida que ele tem sonhado para mim. Então todas as vezes que eu oro a Deus, consulto a Deus para tomar decisões, eu estou sendo inteligente e não religioso. Porque talvez nós tenhamos vindo de um lugar de muita religiosidade, que orar era tinha que mudar a voz, aquela coisa toda, sabe? E a gente trazia isso como religiosidade, e não é inteligência. Diz assim, orar é ser inteligente. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, você quer ser inteligente? Então ora. Porque quando eu oro, eu estou consultando o GPS. Olha o que aconteceu com a gente ontem, eu e a esposa. A gente foi para esse lugar que é lá nos Caixa-Prego. Quando terminou, você continua mais 30 quilômetros de estrada de chão, mais ou menos. Longe, gente, muito longe. E indo para lá, tinha um desvio. O GPS mandava ir reto. Na estrada não deixava ir reto, porque estava interditado a serra. E tinha que fazer um caminho secundário. E a gente, de dia, sofreu para achar o lugar. Se perdemos, e vai e volta. Onde é que é? E volta. E o GPS mandando a gente fazer um monte de coisa. Foi Jesus. Nós precisávamos voltar ontem de noite de lá. Aí nós saímos de lá, era uma meia-noite. E falamos, se de dia for ruim, com o GPS, imagina de noite sem internet. Essa foi a realidade. Aí nós subimos com o carro, vencemos o primeiro obstáculo, era para subir um morro mais ou menos assim. Quando eu entrei no carro, eu e a Rai junto, oramos. Senhor, você sabe que para achar isso aqui de dia não foi fácil. O GPS manda para lá e para cá e para outros lugares, e no acaso a gente que deu certo. Agora, eu puxei no mapa, fiquei meia hora lá puxando no Google Maps e olhando, o GPS estava mandando a gente para o caminho torto. E eu falava para as pessoas, isso aqui não é o caminho. O GPS está mandando nós para o outro, eu sei que não é o caminho. Aí começamos a nossa jornada, e eu e a Rai falamos, Senhor, eu sei que o GPS aqui vai mandar a gente pela serra e não vai dar para passar. Nós oramos agora, Senhor, pedindo que o Senhor guie a nossa vida até lá. Aí começamos lá a sair. Batia num buraco. Aí eu olhei uma curva, entrei naquela curva. Aí entrei, foi uns 800 metros. Falei, não é aqui, tá errado. Faz a volta. Senti no meu coração, tá errado, faz a volta. Voltei, fui de volta. Fui naquele caminho reto, nós chegamos numa encruzilhada. E agora? Meia-noite, gente. Isso já era uma meia-noite e meia, mas e agora? Vai para que lado? Quando eu olho no retrovisor, vem vindo um carro atrás. Eu coloco a minha mãozinha para fora, fiz sinal para ele, falei, moço, aqui está interditado e eu quero chegar na 470, perto de Timbó. Ele falou, sim, moço, me segue, pode vir atrás de mim que eu te levo até lá. Eu te levo até lá. Aí eu falei, beleza. Ele começou, aí eu cutuquei a minha varoa e falei, respeita, aqui é best friend de Deus. Respeita. Aí eu falei para ela, Deus e as suas maneiras de mostrar o caminho, porque na minha cabeça ele vai colocando no meu coração, vira à esquerda. Quem anda comigo sabe que se eu estou num campo assim, dá uns cavalinhos de pau, no estrada é que dá para fazer isso, tá? Fica claro, agora está sendo filmado, gente. Faço nada. No sítio. Meu Deus do céu. Tem que me acostumar com isso ainda de filmagem, ainda, né? Aí na minha mente eu pensei, vai ser como? Eu vou sentindo no meu espírito. E eu sei responder os estímulos do espírito. Aí eu vejo o carro, quando o carro diz, eu levo vocês lá, fica tranquilo. Aí vai nós desfrutando o caminho GPS, mandando nós voltar.
vire à direita, faça o contorno, volte. E a Raia, um certo momento nós falando, aí ela falou, sabe que o GPS está mandando nós para cá? Eu falei, confia, Deus mandou o GPS aqui na nossa frente, vai deixar nós lá no caminho. Resumindo a história, gente, o cara guiou nós até onde de lá eu sabia vir embora. Aí não precisei mais de GPS. Deus e as suas maneiras de responder a oração, gente, foi instantâneo. Por onde agora, Deus? Não, para o carro, eu levo vocês lá, está tudo certo. Então, orar é ser inteligente, não religioso. Se orar é ser inteligente, não orar é o contrário disso, que eu não vou falar aqui, você entendeu o que significa, né? Ser pouco inteligente. Então, quando eu estou orando, eu não estou sendo religioso, não estou sendo extremista, eu estou sendo inteligente, falando, Deus, Pai, o Senhor que conhece por o caminho que eu preciso trilhar, o Senhor que sabe a jornada que eu preciso fazer, quais são os caminhos para chegar lá, guia a minha vida. Quem está entendendo diz amém, gente? Jesus, para tomar uma decisão extremamente importante, ele fez o quê? Em um desses dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou o quê, gente? Fala para mim. O que ele ficou fazendo? Fala para mim, passou a noite orando, estímulo certo para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão desse calibre, escolher as pessoas que vão dar sequência no ministério, é uma decisão importante, sim ou não? Sim. Extremamente importante. Ele foi orar, estímulo certo. Ele ficou 10 minutos orando? Não. Sim ou não, gente? Não. Ele ficou 30? Não. 1 hora? A intensidade foi certa, porque ele ficou, me dá os nomes, quem é, quem vai ser, é Pedro, quem mais é Tiago, quem mais é o irmão de Pedro, né? Quem mais é João, é Felipe, é Bartolomeu. Aí ele foi buscando os nomes em Deus, ele fez o estímulo certo, a intensidade certa e por tempo necessário, que gerou uma resposta que impactou eu e você 2000 anos depois. 2000 anos depois. Agora, se ele não tivesse feito isso, ele podia ter tomado as decisões erradas, escolhido pessoas erradas. Aí você fala, mas ele escolheu Judas. A escolha foi certa, por incrível que pareça. Já estava predito, profetizado que um deles o trairia. Por incrível que pareça, até esse foi a escolha certa. Até aquilo que aos nossos olhos é errado é a escolha certa quando a gente consulta a Deus. Quem não quer mais errar nas suas decisões? Levanta a mão, quero te conhecer. Quem não quer mais tomar decisões erradas? Levanta a mão. Bem alta que eu quero profetizar sobre você. Deus, eu profetizo sobre os seus filhos. Todas as vezes, Senhor, que eles forem buscar em Ti conselho, em Ti direção, eu declaro em nome de Jesus, essas orações sendo respondidas por você, sendo conduzidas por você, para que o Senhor o leve a ter o resultado que eles desejam. E quem celebra isso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Então, quando eu oro, eu estou sendo o quê? Estou sendo inteligente. Por quê? Porque eu estou consultando quem já viu o meu destino. Quem já viu o meu destino? Para quem é solteiro, né? Um costume nosso como solteiro não é namorar, é orar pelo futuro cônjuge. E eu fiquei de 2000, quando eu me converti em 2014, eu nunca mais tive parceiras nessa jornada. Eu orava por pessoas dizendo, pastor, Tiago, tô gostando de você. Ela falou, vamos orar. Vamos ver se é o que Deus quer. E a gente ia fazer o quê? Ia orar, sério. Vai lá, vamos ficar 3 meses de oração. Deus, o que você acha disso? Será que é a pessoa certa? Vai me aturar? Vai aguentar eu? Porque eu sou difícil, Deus, vai aguentar eu? A Raia é vitoriosa, cara, de me aguentar, cara. Aí eu sentia, não é. Aí a gente sentava e conversava, desculpa, não, Deus não quer isso pra gente, tá tudo certo. Aí a gente se conheceu, fui conversar com Deus, Deus, é essa pessoa? Deus disse não. Pra Raia, isso em 2018, não.
Aí eu falei para ela, cheguei lá e falei, mal sabia eu que seria a mulher da minha vida. Deus disse não. Aí nós ficamos, se afastamos, congregando na mesma igreja, vivendo a mesma fé, indo para um monte orar, vivendo tudo isso. Nós se afastamos. Depois de alguns meses depois, a gente se aproximou de volta e fomos orar de novo. Deus, o que o senhor acha? O senhor tinha dito não. Aí Deus disse, não era o tempo, mas agora é. E aí virou o que virou. Tá vindo Milena aí, daqui uns dias mais uns 4, 5. Virou nós. Por quê? Porque a gente está consultando a Deus. E, gente, se não fosse essa mulher, ninguém aguentaria esse cara aqui. Duvido. Na minha personalidade, do jeito que sou, ninguém aguenta. Ela é uma vitoriosa. Eu sou vitorioso, né? Porque cheguei aqui, Deus me deu ela. Por quê? E já pensou se fosse uma pessoa que tivesse um propósito diferente do meu? Pastorear uma igreja. Já pensou o propósito da esposa ser outro, 100% distinto? Não vai dar certo. Quando eu consulto a Deus, eu estou consultando quem já viu meu futuro. E pedindo para Ele orientação para que eu trilhe os passos certos para chegar onde Ele sonha que eu chegue. Quem entendeu diz amém. Então orar é consultar quem já viu o nosso futuro. Quando você ora, você está sendo inteligente. Segundo benefício da oração. Quem entendeu esse primeiro benefício diz amém. Só vive o extraordinário, e extraordinário é além do ordinário, é extravagante, é espetacular, é incrível. Todas essas nomenclaturas que você quiser dar, todas elas é o extraordinário, resumido no extraordinário. Só vive o extraordinário quem tem uma vida de oração. Porque a oração me conecta com Deus que é extraordinário. E eu não posso esperar algo pequeno de um Deus tão grande. Quando eu fico assim, será que eu vou orar por uma coisinha assim. Eu não posso esperar algo pequeno de um Deus tão grande. A principal obra de Deus é te salvar. Isso aconteceu já, sim ou não? Em nome de Jesus. Se não aconteceu, depois a gente faz o apelo, resolve isso já na sua vida. Aceita Jesus essa noite, deixa Ele transformar a sua história. Mas se eu imaginar que é só para isso, não, salvou, está tudo certo, agora acabou. Está tudo resolvido. Não, gente, tem muita coisa, isso aqui, Deus me resgatou, ok, agora falta mais 80% de coisa para me viver, 90% de coisa para me viver. A salvação é só a porta. Lembra que a gente falou semana passada sobre isso? Domingo passado, sobre a porta? A porta é a entrada, mas tem um caminho. Que a gente entendeu que o caminho se chama o que, gente? Santificação. Vai lá, vou dar um spoiler aqui para minha igreja, estão desatentos. Santificação. Entrei, aceitei Jesus, a jornada ali, a gente chamou semana passada de santificação. É me abster daquilo que me afasta de Deus. É me afastar daquilo que me afasta de Deus. Agora, então se eu aceitei Jesus, o início começou, agora tem uma jornada pela frente, gente. Tem uma jornada inteira pela frente. Quem está preparado para essa jornada? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus, tem uma jornada toda pela frente. Então quando eu estou em contato com esse Deus que é extraordinário, espetacular, incrível, eu estou na rota para viver o extraordinário. E só vive o extraordinário quem cultiva esse modelo de vida. A oração é cultivada. Sobre o que a gente está falando mesmo? Disciplinas, no aspecto de performar. Só consegue viver o extraordinário quem tem a disciplina de cultivar uma vida de oração. E é fácil, gente? Sim ou não? Não é fácil. Claro que não é fácil. Por isso que é uma disciplina. Porque se não fosse disciplina... Quem está entendendo diz amém. Então vamos lá. Olha só, Mateus capítulo 14, verso 22 ao 25. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu a um monte, sozinho, para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigada pelas ondas, porque o vento soprava no sentido contrário. Alta madrugada, diz para mim, alta madrugada. Alta madrugada, Jesus pegou um barco e foi encontrar os discípulos no mar. É isso? O que aconteceu alta madrugada? Fala para mim ali, ó. Jesus dirigiu-se a eles. Calma, eu vou ler o versículo, você vai gritar esse final. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Mais alto, gente, ó. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Andando sobre o lago? Que história é essa? Como assim andando sobre o lago? Sim, andando sobre o mar da Galileia, o lago de Genezaré. Só que perceba que para ele viver esse milagre extraordinário, Fernando Farias, ele precisou de uma madrugada inteira de oração. Não aconteceu do nada. Não aconteceu, vou descer aqui, vou dar uma caminhada no lago. Não aconteceu do nada. Perceba o texto que no final da tarde, ele já estava sozinho no monte, e ele foi... Qual é o texto que está lá? Coloca na tela para a gente. Alta madrugada. A Revista e Corrigida utiliza a palavra terceira vigília da noite. Para o judeu, a noite é dividida em 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã. Que aí começa o horário do dia. Então, quando eu entendo que ele foi a terceira vigília da noite, ele foi próximo às 3 horas da manhã. Então ele ficou do final da tarde, Juca, 6 horas, até 3 horas da manhã orando. Quanto tempo dá? Faz as contas aí. 9 horinhas. Jesus ficou 9 horinhas. Aí ele desceu do monte. E agora? Como é que eu vou ir até o barco, Tiago? O extraordinário. Eu vou fazer o extraordinário. Como é que eu vou até o barco? Já sei, eu vou caminhar sobre as águas. Enquanto estava todo mundo com medo da tempestade, Jesus estava como? Caminhando, assobiando lá. Só vive o extraordinário, Gui, quem está cultivando esse padrão de vida, esse estilo de vida. David, só consegue viver o extraordinário, Fabiano, quem está cultivando isso como estilo de vida. O extraordinário é a rota de conflito de quem está todos os dias fazendo, cumprir com as disciplinas espirituais. Todos os dias. Quando eu e a Rai ainda namorava, ela me dizia assim, por favor, não salva o mundo hoje. Só vamos tomar um açaí. Ela tá lá na frente, Só vamos tomar um açaí. Porque eu ia tomar um açaí, aí tava lá tomando um açaí, colocando leite em pó, acontecia alguma coisa. Eu virava, não é comigo, faz o açaí. A Raíssa quer só tomar um açaí sem salvar o mundo hoje. Aí, eu virava, alguém estava lá endemoniado. Aí ia lá o Tiago. Aí sentava na praça para tomar um chimarrão, acontecia outra coisa. Aí a ponto dela dizia assim, hoje vamos só ser o Tiago, hoje não precisa ser o super-herói, salvador do mundo. Mas por quê? Porque até tomar um açaí pode ser extraordinário, se eu estiver cultivando um modelo de vida que agrada a Deus. Quem está entendendo diz amém. Ontem a gente estava voltando de lá, sendo guiado pelo GPS de Deus, não o GPS nosso. O GPS de Deus deixou nós aonde eu conseguia voltar. Eu andei alguns metros, o que aconteceu? Um carro capotado. Cheguei na hora de ajudar o cara, que estava o carro capotado. Aí a Real olhou para mim, vai parar? Eu falei, encosta o carro, vai lá. O que aconteceu, cara? E vai, faz o quê? Faz o que a gente nasceu para fazer a obra de Deus. Fazer o quê? Ganhar almas, pregar o evangelho, cultivar um modelo de vida extraordinário. Quem está entendendo diz amém, gente? Quem está entendendo diz amém, gente? Então, para mim viver uma vida extraordinária, eu preciso estar na rota de conflito disso. Ok? Terceiro benefício da oração. A oração nos dá força para suportar e vencer dias difíceis. Porque eu posso suportar dias difíceis, tá ok, suportar já tá bom. Agora suportar e vencer é outra história. É outro caos. A oração
nos dá a força para suportarmos e vencermos dias difíceis. Vamos lá, vamos ler um texto aqui. Olha só, 1 Samuel, capítulo 30, verso 3 a 8. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigaiú de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Então ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga, porque é certo, porque certamente você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Perceba, deixa eu contextualizar isso aqui no nosso dia. Imagina esse cenário: você chegar na sua casa, a sua esposa e os seus filhos ter sido sequestrados e todos os seus bens ter sido roubados. Agora você vai no vizinho pedir socorro para o vizinho. No vizinho está a mesma coisa. Esposa e família sequestrada, todos os bens. Aí você vai no outro, toda a cidade assim, queimada, toda saqueada, suas esposas, seus filhos levados como prisioneiros. E eles entraram em desespero natural. Todos começaram a se desesperar. E começaram a chorar. E quando as coisas dão errado, a culpa é de quem? Do líder. Aí eles falam: vão matar Davi. O líder sempre, quando dá certo, o time todo deu boa. Quando deu errado, o erro é do líder. O líder que tome, receba. É ou não é? Sim ou não? Sim. Eles olharam para Davi: a culpa é tua, Davi, vamos te matar. E Davi ficou angustiado, já pensou? Homens sanguinários, nós estamos falando de guerreiros. Aqueles guerreiros dizem: nós vamos matar você, Davi. Aí Davi se angustiou e ele foi fazer o que no momento de angústia? Olha só: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. O que você faz no dia que você está angustiado? Você briga, xinga, reclama, murmura? Qual é a atitude em um dia que você não está bem? Qual é a sua atitude? Essa sua atitude mostra quem você é de verdade. Ah, deu ruim, briga com o marido, joga a panela, briga com o esposo, com a esposa, fala o que não deve falar para ela, briga com o pai, com o fulano, com a igreja, com o pastor, com o funcionário, com o patrão. A maneira que você se posiciona em esses dias difíceis revelam verdadeiramente quem é você, quem somos nós. Davi estava extremamente angustiado, gente. Suas esposas, seus filhos tinham sido levados, seus bens sido levados. Ele podia ter entrado na onda de todos os soldados e começar a falar: é verdade, Deus nos abandonou, Deus nos deixou, deu ruim mesmo, agora já era, o que eu vou fazer? A culpa é do Davi, a culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder, a culpa é do patrão, a culpa é do funcionário. É fácil a gente jogar a responsabilidade, mas olha o que um homem e uma mulher de Deus faz. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Davi foi orar. Aí ele foi perguntar para Deus: e aí, Deus, eu devo perseguir esse bando de invasores? Uma pergunta. A outra: eu vou alcançá-los? E a resposta de Deus para uma oração desse tamanho. Olha o tamanho da oração. Eu devo persegui-los? Eu vou alcançá-los? E eu fico em crise às vezes quando eu vejo isso. Porque eu falo: pô, Deus, o Davi orou 30 segundos, falando muito. Devo persegui-los? Vou alcançá-los? 10 segundos. E Deus responde: sim, persegue, porque com certeza você vai resgatar tudo. Gente, só consegue viver isso
Quem tem depósito de oração acumulado há meses, há anos, estilo de vida, uma vida sendo cultivada dessa maneira. É a mesma coisa que você guardar dinheiro, tá lá, guardado, investido. Aí você precisa desse dinheiro, você vai lá no caixa eletrônico, insere seu cartão, dá ali, fala o dinheiro que você quer, já sai o seu dinheirinho, você bota no bolso e vai dando glórias. Mas como é que esse dinheiro saiu do caixa eletrônico? Porque há meses você está se preparando para isso, já está acumulado, tem estoque. Quem está entendendo diz amém. Olha o que o Salmo 2 diz. Sim, Davi falando, sim, Deus, de manhã você ouvirá a minha voz. Sim, Senhor, de manhã eu irei até você. Ele está falando de uma disciplina que era verdade na vida dele. Ele todas as manhãs ia a Deus, buscar a presença de Deus. Esse homem tinha depósito. No momento de crise ele não precisava ficar horas orando. Ele podia falar, ô pai, e aí, vamos resolver esse trem junto? Claro, Davi, bora. E ele foi lá e resolveu a parada. Foi lá e resolveu com uma oração de segundos. Por que com nós não dá certo? Faz uma cara de emburado aí. Como é que fala aqui? De burado? Emburado também? Lá quando a criança fica emburada, assim ela fica... Faz uma cara assim de emburada com Deus. Faz. Por que comigo não dá certo, Deus? Por que com o Davi dá certo e comigo não dá certo? Davi tinha depósito. Será que você tem depósito? Você tem cultivado isso como estilo de vida? Porque quando a gente cultiva isso como estilo de vida, os resultados são extraordinários, gente. Quando isso é cultivado como estilo de vida, ir até Deus como estilo de vida, a gente vive o extraordinário no nosso dia a dia. Quem está entendendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor, vai. Olha só. Mateus capítulo 16, verso 39, 26, verso 39, verso 42. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto inteiro e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 42. Ele retirou-se pela segunda vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a sua vontade. Quem está falando aqui, gente? Quem está orando aqui, gente? Fala para mim. Jesus. Ele está falando o quê? Eu estou em um momento difícil, Pai. Extremamente difícil. Se tiver como, afasta de mim isso. Não me deixa morrer na cruz. Era isso que ele estava falando. Porém, faça a tua vontade. Só que nesse momento de angústia, de dor, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi conversar com o Pai. Ele foi conversar com Deus, gente. Quem está entendendo diz amém. Como é que a gente reage a dias difíceis? É murmurando, reclamando, brigando ou é orando? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para você. Quem está entendendo diz amém. Vamos lá. Pronto, próximo. Oração mais jejum. Fala comigo. 1, 2, 3 e... Quando a gente junta essas duas disciplinas, oração mais jejum, aí o negócio começa a mudar ainda mais. Aí o negócio começa a ficar ainda mais interessante. Olha só, primeiro benefício do jejum, sensibilidade espiritual. Atos capítulo 13, verso 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Verso 2, enquanto adoravam o Senhor e faziam o que, gente? Fala para mim, enquanto adoravam o Senhor e... O Espírito Santo disse, olha, perceba que depois de começarem a cultivar um modelo de vida de jejum, é que o Espírito Santo falou. Disse o Espírito Santo, separem para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E depois de jejuar e orar, eles foram enviados para o ministério. Então perceba, gente, que para mim ter sensibilidade espiritual, eu preciso juntar isso. Juntar o quê? Juntar a oração que a gente estava falando com uma segunda disciplina espiritual, que é o jejum. Isso vai trazer para mim sensibilidade espiritual.
Aí eu vou conseguir viver isso aqui. Verso 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou para eles: eu quero separar o Beltrano e o fulano. Por quê? Porque eu tenho uma obra que eu chamei, e depois de eles orarem e deles jejuarem, eles foram enviados. Então, quando eu pego a oração, que é um poder extraordinário, eu associo isso com o jejum, que é uma segunda disciplina espiritual, meu Deus, eu estou na rota do extraordinário. Quem quer estar na rota do extraordinário? Que levanta a mão e diz: eu quero. Agora diz com confiança: eu quero. Quando eu associo essas duas verdades na minha vida, aí sim eu entro na rota do extraordinário ainda mais. Ainda mais. Já estava bom só com a oração. Agora coloca um jejum no meio. Meu Deus! A gente começa a ter sensibilidade espiritual. Aí a gente está dirigindo o carro, escuta uma voz interna que nos dá uma direção, conduz o nosso caminho. A gente vai ver quem é que está fazendo isso? O Espírito Santo. Por que ele está fazendo isso? Porque a gente está com sensibilidade espiritual. A gente se tornou uma pessoa sensível. E quando eu me torno sensível, gente, eu entro na rota para viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Ô, glória. Aleluia. Ficou nervoso, Samuel? Calma, eu não vou revelar nada aqui. Antigamente o pastor vinha para os lados. Quem já ficou com os frios na barriga, assim, o pastor vir para os lados, assim, vai revelar alguma coisa aí. Não vai revelar nada, tá? Na verdade nem tem, só tem coisa boa para falar, né? Vou revelar uma coisa: teu coração é muito bom, cara. Você é um amigo verdadeiro, um amigo mais chegado que irmão, ama muito a vida, tá? Pintor, marceneiro, tá ajudando a preparar o quarto da Milena lá em casa. Sábado ficou até 3 horas da manhã lá em casa, pintando e ajudando. Toca aí. Uma salva de palmas pro Samuel, vai. Lindo! Ok, então quando eu pego a oração, que é um poder extraordinário, que possui vários benefícios, e eu coloco o jejum, esse jejum vai me deixar sensível. Aí eu começo, por exemplo, quem não chora, começa a chorar com mais facilidade. Chorar, homem não chora. Que história é de homem não chora? Homem não chora se não teve encontro com Deus, depois que tem um encontro com Deus. Chora mesmo, e tem que chorar mesmo. Né, Marcelo? Ontem o Marcelo se batizou lá, meu Deus, foi maravilhoso. Choradeira, né? Ok, gente, vamos lá, vamos passar. Segundo benefício de jejum: colocar as nossas vidas na rota do sobrenatural e do extraordinário. Vamos ler, deixa eu sentar aqui do lado do irmão. Como é o nome do irmão? Jefferson, vamos ler, Jefferson. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Presta atenção. Meu Deus do céu, essa garrafinha. Então perceba que, assim como quando Daniel começou a jejuar, moveu o reino dos céus, porque Gabriel foi enviado em resposta à oração e o jejum de Daniel, assim também o reino das trevas também se moveram. Então, quando eu me posiciono em Deus, em jejum e oração, além dos céus se mover ao meu favor, o adversário também se move. Me pergunta assim: por quê, pastor? Só responde se todo mundo perguntar, vai lá. Por quê, pastor? Porque o adversário não quer que você faça isso, gente. Por que você acha que tem tanta luta para você orar? Faz o teste, dobra o joelho na sua casa para orar. Você começa: Deus, bom dia, boa noite, boa tarde, orar que você foi orar, ou da maneira que você cumprimenta Deus, não sei. Que dia abençoado, Deus. E aí, do nada, você começa a pensar no trabalho, começa a pensar no filho, na filha, começa a pensar no que tem que fazer depois, aí começa a pensar que não respondeu a mensagem do telefone, do WhatsApp do irmão. Quem já viveu isso? Dá um glória a Deus aí. E aí parece que é uma luta. Que trem é esse que eu dobro o joelho para... Eu não estava lembrando de nada disso.
estava uma bênção, eu não estava preocupado com nada. Eu dobrei o joelho para orar, comecei a me preocupar. Preocupa porque o irmão não sei o quê, e não paguei, me esqueci de pagar não sei o quê, e não enviei aqui. Sim ou não, gente? Isso é assim ou não é? É uma luta. A gente tem que romper essa luta. A gente rompe continuando. Aí a gente se perde. Ai, Deus, desculpa. Aí volta de novo. Eu sei, eu sou assim também, tá? Fica em paz, isso é coisa de gente. Eu sou gente como a gente. Onde é que eu estava mesmo, né? Onde é que eu estava mesmo, Deus? Estava falando sobre o quê? E é exatamente assim, gente. Quem está entendendo diz amém. Agora, quando eu coloco a oração junto com o jejum, eu entrei na rota do extraordinário. O que aconteceu com Daniel? Daniel começou a orar, começou a buscar a Deus, o anjo Gabriel vem em resposta a ele. Só que quando o anjo Gabriel se move nos céus, as regiões celestiais já estavam preparadas, porque viram que Daniel se posicionou para buscar a presença de Deus. Aí eles sabem, opa, alguém se posicionou, vamos formar um pelotão aqui para impedir que os céus se movam em favor da vida dele. E aí Daniel continuou, porque se Daniel tivesse parado de orar no primeiro dia, abandonado o jejum no primeiro dia, ele não tinha conseguido ter o resultado que teve, porque foi depois de 21 dias que arcanjo Miguel foi enviado dos céus para combater contra as regiões celestiais do reino da Pérsia, que Gabriel conseguiu sair daquela batalha para trazer mensagem para Daniel. Diz assim, caraca, que loucura, fala que loucura. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Exatamente isso que acontece quando eu me preparo para orar e para jejuar. É exatamente isso. Deus se move, os céus se movem, mas o adversário também se move. Para fazer o quê? Para impedir com que aquilo que Deus está enviando, as respostas de Deus, chegue até a minha vida. Que eu tenha os resultados pelos quais eu estou orando. Então, se eu abandonar no percurso, parar no percurso, vai ter chegado até mim a bênção? Sim ou não? Claro que não. Já pensou, Daniel? Tá bom, Deus não respondeu, vou continuar minha vida. Daniel, o Gabriel, quando ele chega, ele diz, Daniel, Deus ouviu desde o primeiro dia. Só que durante 21 dias, as regiões celestiais aconteceu um conflito, uma batalha, eu não consegui vir. Eu queria ter vindo no primeiro dia, mas não deu certo, porque assim como o céu se moveu, o reino das trevas também se moveu. E quando eu abandono a minha disciplina espiritual, não deu certo, eu paro. Eu deixo de colher, viver aquilo que Deus tinha preparado para mim, só porque eu abandonei. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Está fazendo sentido? Olha só, coloca na tela. Daniel 10, 4-8. No 24º dia do primeiro mês estava eu em pé, à margem daquele grande rio Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido de linho. Começou a ter uma visão. Começou a se desenrolar uma visão aqui com Daniel. Olhei para cima e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo, de ufaz na cintura. O seu corpo era como crisólito, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas acesas, e os seus braços e suas pernas como reflexo de bronze polido. Sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que me acompanhavam não viram nada. Não viram nada, mas foram tomados de um pavor e fugiram e se esconderam. E eu fiquei ali sozinho. Olha para cá, gente. Por que ninguém teve a visão, somente Daniel? Me pergunte assim, por quê, pastor? Todo mundo vai, 1, 2, 3 e... Agora você vai dar 100% da sua voz. Assim, 1, 2, 3 e... Por quê, pastor? Não deu. Teve gente que ficou sem dar. Vai. 1, 2, 3 e... Por quê, pastor? Porque só ele se posicionou em jejum e oração. Você acha que Deus vai dar para o A, que está dedicado, empenhado, se esforça, se dedica, levanta mais cedo para ler a Bíblia, levanta mais cedo para orar, abre mão de refeições para buscar a presença de Deus, e o B aqui não quer nada com nada. Está vivendo a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Está cantando esse louvor e a vida está levando para algum lugar. Qual lugar? Não sei. Porque se eu deixo a vida me levar, a vida leva eu vou chegar em um resultado, mas muitas vezes não é o resultado que eu sonho. Quem está entendendo diz amém.
Vou comer qualquer coisa, aí daqui a pouco infarto, câncer. Está repreendido em nome de Jesus. Mas pode acontecer, gente, porque eu estou deixando a vida me levar. Agora, quando Daniel se posicionou, orou, buscou a presença de Deus, Deus reagiu a isso, os céus se moveram, e ele teve uma visão, e ele pela graça de Deus, ele deixa relatado isso, né? Somente eu, Daniel, tive essa visão. As pessoas que estavam comigo não viram nada. Por quê? Porque Deus não vai repartir a mesma medida com alguém que está lá, se entregando, se dedicando, para alguém que não quer. Quem está entendendo, gente? Diz amém. Deus não vai dar. Porque senão Deus está sendo injusto. Eu ia ser o primeiro a levantar a bandeira da injustiça. Injustiça, Deus. Brincadeira, não ia não. Eu ia falar assim, dá mesmo, Deus. Distribui para todo mundo, está tudo certo. Então ele diz, a rota do extraordinário aconteceu para Daniel, porque ele estava, além de orar, estava jejuando. Aí teve uma visão extraordinária, ouviu uma direção extraordinária. Quem quer viver isso? Levanta a mão, quero orar por você. Deus, levanta bem alto suas mãos. Senhor, eu declaro que toda essa igreja, todas essas pessoas, Senhor, que estão aqui, que estão ouvindo a sua voz, estão ouvindo a sua palavra, eu declaro no nome de Jesus, que todos eles a partir dessa noite vão estar em rota de viver o sobrenatural e o extraordinário. Eu declaro os céus abertos, descortinado, para que o extraordinário seja verdade na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E com as mãos levantadas, dá uma salva de palmas ao Senhor. Mateus capítulo 9, verso 15, Jesus respondeu, como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Dias virão em que o noivo será tirado, então jejuarão. Alguns dias atrás eu preguei sobre jejum aqui, e alguma pessoa me abordou aqui e disse, pastor, eu não preciso jejuar. Aí eu tinha acabado de pregar sobre jejum, tinha acabado de convidar a igreja toda para jejuar, tinha desafiado a igreja por jejum. Eu desci aqui, nem tirei o microfone, alguém me abordou, eu não preciso jejuar. Eu falei, caraca, vai vir uma revelação de um semideus aqui. O cara é um anjo, eu só não entendi ainda. Aí ele falou, não, Jesus já pagou na cruz do Calvário, meus pecados, minha vida está resolvida. Eu falei, é verdade, tu tem razão. Os seus pecados foram pagados, está redimido, acabou. Agora, o construir uma vida extraordinária está nas suas mãos. Ele falou, não, mas jejum, Jesus nunca pede jejum. Aí eu citei esse texto. Eu falei, olha a expectativa, olha o tom de expectativa que esse verso é carregado. Ele está sendo questionado sobre deve jejuar ou não. Aí ele diz, gente, pode um noivo, pode o convidado está no dia do casamento em jejum, triste, abatido? Claro que não, mas dias virão em que o noivo, quem é o noivo da igreja, gente? Quem é o noivo da igreja? Jesus. Dias virão em que o noivo vai ser tirado. Qual é esse dia? Na morte de cruz, na ressurreição, quando ele subiu aos céus. Ele diz, dias virão em que o noivo vai ser tirado, então jejuarão, tempo verbal futuro. Olha como está carregado de uma expectativa. Eu tenho expectativa que a minha igreja jejue. Eu tenho expectativa que a minha igreja ore. Eu tenho expectativa, que Jesus falando, que a minha igreja vá para esse lugar de encontro. Quem está entendendo diz amém, gente? Glória a Deus por isso. Então tá, olha só. Terceiro pilar, primeiro, qual que é o primeiro que a gente falou? Oração. E o segundo? Aí eu concilio oração, que é quando eu me conecto com Deus, é a base do meu relacionamento espiritual. Quando eu pego oração, conecto com jejum, eu entrei na rota do extraordinário, gente. Quando eu me conecto, quando eu pego isso, um poder absurdo, e um segundo poder absurdo, jejum e oração, diz assim, meu Deus. Diz com vontade, meu Deus. Eu estou na rota de viver os sonhos de Deus para a minha vida. Agora, quando eu acrescento algo a mais, gente do céu, quando eu coloco isso aqui na jogada, o negócio fica power. Estudo bíblico. Quem está pronto para falar sobre isso? Amém. Dá um glória a Deus aí. Olha só. João capítulo 8, verso 31 e 32. Jesus disse
aos judeus que haviam crido nele, acreditado nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, firmes aonde, gente? Firmes aonde? Olha o que Jesus está falando: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o verso 32, e conhecereis a verdade. Qual é a verdade aqui que Jesus está falando? A Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele traz um princípio: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, não é só permanecer na palavra, é permanecer verdadeiramente na minha palavra, sereis os meus discípulos. Olha só, Reforma Protestante. Quem conhece esse moço que está na foto ali? Esse moço se chama Martinho Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, lá em Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero pregou 95 teses em um papel, 95 teses que mostravam o erro que a igreja estava cometendo. E a partir disso, iniciou-se a Reforma Protestante. O que Martinho Lutero fez? Me pergunte assim: o que, pastor? Ele pegou a Bíblia. Posso? Ele pegou a Bíblia, que ela era traduzida somente em latim, que somente o alto clero da igreja podia ler. Martinho Lutero pegou a Bíblia e começou a traduzi-la do latim para o alemão, que era a língua falada lá na Alemanha, em Wittenberg, na Alemanha. E ele começou a dar a Bíblia para as pessoas: pega a sua Bíblia, pode ler a Bíblia. E ao lerem a Bíblia, as pessoas começaram a perceber que muitas coisas que elas estavam vivendo estavam erradas. E a partir disso iniciou-se a Reforma Protestante. Quando a principal regra de fé agora não era mais o que um homem falava. E preste atenção em mim, olhe para mim, todo mundo. Todas as vezes que eu não conheço a Bíblia, a palavra de Deus, eu estou sujeito a cair no erro de pessoas. Cair no erro de pessoas. Alguns líderes que podem falar o que é inverdade. Líderes que podem abusar do nosso coração, da nossa fé. Por que eu caio nisso? Pergunto assim: por quê, pastor? Porque talvez a Bíblia não esteja consolidada no meu coração. Agora, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu tenho ela como a paixão da minha vida, quando acontece como o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não caminha, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na hora do escarnecedor. Verso 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Prazer de ter a Bíblia, prazer de ler a palavra, prazer de entender quem Deus é. Essa pessoa vai cumprir o verso 3, ela será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, que suas folhas não caem, tudo que faz prospera. Como é que eu faço para prosperar em tudo que eu coloco a mão? Me pergunta assim: como, pastor? Bem alto assim: cara, vou dar uma chave aqui que, meu Deus, como é que eu faço para prosperar em tudo que eu colocar a mão? Fala, como? Conhecendo a lei do Senhor, meditando na lei do Senhor, aplicando princípios bíblicos. Não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Quem está entendendo diz amém. Então Martinho Lutero pegou e começou a Reforma Protestante com 95 teses. Em 2017 a gente comemorou 500 anos que Martinho Lutero fez isso. Ele deu início. Agora nós temos a Bíblia na mão, como diz Anoto, até no celular agora. Graças a Deus. Dá para levar ela onde a gente quer. Eu levo a física, tá? Porque eu gosto de rabiscar, de desenhar nela, fazer seta. Isso aqui puxa com isso, que linka com aquilo, que faz aquele outro. Tem que ser Bíblia física. Quem não tem Bíblia física aí? Levanta a mão, quero conhecer. Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Se você não tem... Olha, eu vou dar uma Bíblia para esse menino aí. Depois me procura. Tem mais alguém aqui? Ah, agora vocês levantam, porque sabiam que eu ia dar uma Bíblia. Você viu? Viu? Vamos lá agora. Perderam a oportunidade. Só o irmão ali vai ganhar a Bíblia. Reforma Protestante. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 3. Tendo o tentador aproximado-se dele, disse-lhe:
Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. O que Jesus respondeu, gente? Está escrito onde? Aonde, gente? O tentador veio e disse: se tu és o Filho de Deus, fala para essas pedras se transformar em pão, porque você tem poder para fazer isso. Aí Jesus olha para ele e diz: está escrito. O que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, olha o que o diabo responde: se és o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo, porque está o quê? Está escrito também. O diabo pegou a própria Bíblia e colocou ela contra Jesus e disse: tá bom, se você é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo, porque a palavra está dizendo. Aí ele cita um salmo, que ele dará ordem aos seus anjos, para que os seus pés não tropecem em pedras. Olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso darei se prostrados me adorarem. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Qual foi a maneira que Jesus rebateu um momento de tentação? Com a Bíblia. A Bíblia que ele estava lendo? Sim ou não? Não, a Bíblia que estava dentro dele. Porque a Bíblia, além de eu ler, eu preciso tê-la dentro de mim, internamente. Para que quando eu passar por um momento, eu possa saber como a maneira que Deus está pensando. Porque quando eu pego a Bíblia e eu leio isso, eu estou entendendo qual é a maneira que Deus pensa sobre qualquer assunto que você imagina. Por exemplo, se eu estou sendo injustiçado, como Deus pensa? Se alguém te ferir na face esquerda, o que é para mim fazer? Olha o pensamento de Deus, olha como Deus espera que a gente reaja. Oferta outra. Se alguém te prejudicou e pegou a sua blusa, o que eu devo fazer? Eu tenho que dar também uma camisa, vai. Se alguém me obrigar a caminhar com ele 1 quilômetro, o que eu tenho que fazer? Vou mais 1 quilômetro. Está vendo que eu estou entendendo a maneira como Deus pensa sobre as situações? E quando eu entendo isso, eu começo a ter a mente de Cristo. É por isso que a Bíblia diz: vocês precisam ter a mente de Cristo. Então quando eu começo a ler e aplicar esses 3 pilares que vão sustentar a minha vida, que vão sustentar tudo aquilo que Deus quer colocar sobre a minha vida, eu começo a praticar esses 3 pilares, a minha vida, gente, entra na rota do extraordinário. Entra na rota do extraordinário. E aí, pessoas, e aqui vai uma graça de Deus acompanhada com essas palavras. Pessoas começam a olhar para a sua vida e vão ver você tendo resultado. Porque é impossível, preste atenção no que eu vou falar. É impossível cumprirmos princípios, honrarmos princípios, e a gente não ser honrado por eles. É impossível, não existe isso. E quando eu estou cumprindo princípios, sendo obediente, vivendo aquilo que Deus quer, eu começo a ter resultados. E esses resultados vão trazendo glórias para Deus, glórias para Deus, glórias para Deus. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: caraca, trocou de carro, está com um casamento abençoado, trocou de carro, amém! Eu recebo. Está com um casamento abençoado, está com a família abençoada, os filhos estão servindo ao Senhor, está vivendo uma vida extraordinária. As pessoas vão dizer: o que trem está acontecendo na vida dele? Aí você vai dizer assim: ó, eu só estou servindo a Jesus. Só isso. Só faz o seguinte: vai para a igreja, ouve a palavra,
pratica a palavra, começa a ler a Bíblia, começa a orar. E orar, gente, deixa eu desmistificar aqui. Orar é você sentar no seu sofá num dia que você está cansado, homem. Porque o homem descansa em casa, né? Aprendemos isso com o pastor Kleber. O homem descansa em casa, a mulher descansa na rua. Quer deixar sua mulher feliz? Pega ela e vai para qualquer lugar que não seja em casa. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Só pega e vai. Vamos aonde? Não sei. Vamos dar um tour, comer alguma coisa em qualquer lugar do mundo. A mulher vai estar assim: ai, meu marido é o melhor. Só tá levando, dá uma volta. Agora, o homem quer chegar em casa, sentar no sofá e ficar na caixinha do nada. A caixinha do nada é que você não quer conversar. Você também não quer fazer nada. Sim ou não, gente? Você não quer fazer nada muito importante. Você só quer ficar na caixinha do nada, sem fazer nada. E eu não sei por que eu comecei esse assunto agora. A oração. Boa, Fernando. Aí o homem está na caixinha do nada. Tira o chinelo, bota um calção, senta no sofá, gente, e fala assim: pô, Deus, que dia maravilhoso. Que incrível foi esse dia. Cansado mesmo. Tá lá sentado. Tá lá conversando com Deus. Não precisa: ó Pai amado e santo, eu te oro. Lindo, 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 lindo. E também santo, 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 santo. Se você ora assim, tá tudo certo. Vai cuidar. Vai. Fala pra mim assim, aponta pra mim e diz assim: vai. Isso. Se você ora assim, tá tudo certo. O importante é que tá orando. Mas o meu conselho: tira o chinelo, bota uma bermuda, fica em paz assim, diz: cara, Deus, faz um chimarrão, um café, senta na mesa, sem mistificar nada. Fala: ó Deus, senta aqui, vamos trocar uma ideia? Aí você começa a conversar com o Pai. Pô, que dia maravilhoso. Ou a minha esposa tá brava comigo, cometi alguns erros aí. Vim pra cá porque a revelação tá aqui. Simples. É simples, sim ou não? Fala assim pra mim, gente, pra gente terminar. O Evangelho é simples. Agora fala assim: Deus é simples. Agora fala assim: quem dificulta sou eu. Ponta pra você assim: sou eu. Sou eu. Não precisa fazer isso, gente. A gente precisa facilitar. É simples, é fácil, é gostoso, é alegre, é feliz, é extraordinário, é abundante, é sensacional, é com verdade, é com integridade, é sem quebrar princípio, é sendo verdadeiro. Gente, que mais? Quer que eu fique falando quanto tempo aqui? Se você está servindo a Deus com peso, alguma coisa está errada em você, gente. Porque servir a Deus é uma alegria. Servir a Deus é dançar na chuva. É felicidade, é paz de espírito, é certeza da eternidade. É a certeza que tudo vai dar certo. Mesmo sem entender, mesmo não recebendo a direção do jeito que eu achava, vira à esquerda, vira à direita. Ele colocou alguém para conduzir o meu caminho, porque é da maneira dele, mas o resultado sempre vai ser extraordinário. Quem quer viver o extraordinário, se coloca de pé. Eu quero orar por você. Vai, dá uma salva de palmas ao Senhor. Uau! Uau! Feche seus olhos. Ah, Deus. Jesus, eu não sei se eu falei para o Senhor o quanto eu te amo essa noite, mas eu quero iniciar essa oração dizendo que eu amo tanto você, Senhor. Senhor, se você colocasse na minha frente escolhas para mim escolher qualquer vida que não seja a vida que eu estou vivendo, eu não escolheria ela, Senhor. Porque eu vivo a vida dos sonhos. Eu vivo uma vida, Senhor, do extraordinário. Se
Se o Senhor ofertasse para mim qualquer coisa, mas que isso eu tivesse que abrir mão daquilo que eu vivo hoje, eu não aceitaria, Senhor. Porque além da salvação eu tenho paz, felicidade, amigos verdadeiros, uma igreja que está rompendo, vivendo extraordinário, liderando uma igreja que está em uma expansão que ninguém consegue entender. Tenho a minha esposa, Senhor, a gente vai ter a Milena. Meu Deus, eu sou grato a você, mas eu quero, Senhor, repartir o meu coração com as pessoas que o Senhor colocou sobre a nossa liderança, Deus. Se existe qualquer pessoa aqui, querido Espírito, nosso amigo, nosso Senhor, se existe aqui qualquer pessoa que não esteja sentindo essa verdade, alcance o coração dessa pessoa, revele-se por inteiro para ele e para ela. Mostre-se, Senhor, na verdade de quem você é, sem religiosidade, sem peso, sem fardo. Mostra o evangelho simples, prático, para que essa pessoa, a partir de hoje, faça as escolhas certas, tomando as atitudes certas, para que ela consiga viver aquilo que o Senhor tem determinado. Senhor, levante as suas mãos, quero profetizar. Eu profetizo sobre essa igreja, eu profetizo, Senhor, sobre essa casa, sobre cada homem, mulher e criança que entrou aqui dentro essa noite. Eu profetizo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida conhecendo a palavra de Deus, uma vida vivendo o extraordinário. E quem recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Nós declaramos vida. Trazem chuva de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Levante as suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, eu declaro uma semana cheia de grandes e boas notícias. Eu declaro, Senhor, uma semana onde vamos consultar você e a sua resposta vai vir de maneira extraordinária. Eu declaro, Senhor, coisas se desenrolando que anos estão travadas, se desenrolando essa semana.
Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, processos se desenrolando nessa semana. Eu declaro, Senhor, a paz adentrando o lar de cada uma das famílias que estão aqui essa noite. Eu declaro a arca da aliança, Senhor, a presença de Deus governando cada casa, cada família, cada lar. Em nome de Jesus eu declaro a bênção de Deus sobre tudo que você colocar as suas mãos. Eu declaro que aquilo que você colocar as suas mãos será bem sucedido, vai prosperar, vai dar certo. Quem recebe isso, joga sua mão para cima, dá uma salva de palmas ao Senhor.